OMS diz o seguinte, olha só, por todas essas razões, decidi que o surto global de monkeypox, que é a varíola dos macacos, representa uma emergência de saúde pública de interesse nacional. Essa foi uma fala de Tedros Adhanom, que é o presidente da OMS, e ele faz uma série de recomendações com relação aos países que já registraram a varíola dos macacos e aqueles países que também estão monitorando casos suspeitos, porque no mundo já há centenas de casos registrados, inclusive no Brasil. Aqui, inclusive, eles dão orientações sobre os países que estão registrando alguns casos. E ele fala aqui o seguinte, olha só. Deixa eu pegar certinho para você. Há um mês, convoquei o Comitê de Emergência sobre o Regulamento Sanitário Internacional para avaliar se o surto de monkeypox, de varíola dos macacos, em vários países representava uma emergência em saúde pública de emergência nacional. E naquele momento, ainda continua a OMS, havia opiniões divergentes sobre considerar ou não essa emergência com relação à varíola dos macacos. E naquele momento não, mas agora a OMS entendeu que sim, que esse é um caso de emergência pública no mundo. Pois é, a OMS se reuniu, salvo engano, foi na quinta-feira, né, para justamente reavaliar essa questão aí da varíola dos macacos e estava já sendo esperado que nos próximos dias, né, na sequência, fosse divulgado, então, qual foi o resultado, qual foi o entendimento da Organização Mundial da Saúde a respeito da monkeypox. E agora, então, eles anunciam, né, que essa é uma emergência de saúde pública de interesse internacional. Lembrando que no mundo são 14 mil casos de monkeypox e aqui no Brasil a varíola dos macacos também teve um salto enorme, né, no número de casos num período extremamente curto, né, de tempo. São 607 casos agora, de acordo com dados do Ministério da Saúde, sendo que a maioria deles está aqui no estado de São Paulo, são 438 por aqui. Já no Rio de Janeiro são 86 casos, em Minas Gerais são 33, no Distrito Federal foram registrados 12 casos, no Paraná são 10, 8 em Goiás, 5 na Bahia, 2 do Ceará, 3 no Rio Grande do Sul, 2 no Rio Grande do Norte, também 2 no Espírito Santo, 3 em Pernambuco, 1 em Mato Grosso do Sul e 1 em Santa Catarina. Então, o Brasil, que também está com um número alto de casos, também chega a ser uma preocupação da OMS em relação ao nosso país. E quais são os critérios que a OMS avalia para definir se uma doença entra ou não em atenção no estado de emergência, como foi divulgado agora há pouco e anunciado pela OMS? Há um regulamento sanitário internacional e são 5 elementos que são levados em consideração para se avaliar a situação de emergência. E aqui a OMS informa. Primeiro são as informações fornecidas pelos países. Isso está tudo, gente, sendo divulgado nessas imagens ao vivo que você acompanhava agora e também pelas redes sociais da OMS para que todo mundo tenha informação e acompanhe a situação. Veja com cautela, não é momento de desespero, não é momento de pânico, vale sempre relembrar isso. Até porque a monkeypox não é tão transmissível quanto, por exemplo, a Covid-19 e, felizmente, também não é tão mortal, né? Então, a gente acho que no mundo são 5 casos só de mortes em relação a esses 14 mil que a OMS registrou. O próprio Brasil já sinalizou também o desenvolvimento de vacinas para a varíola dos macacos. Até esse nome também é questionado porque gera uma série de estigmas. Mas são os 5 requisitos que eu vou falar para vocês. As informações fornecidas pelos países, que aí mostra que se espalhou muito rapidamente, então gera uma atenção, provoca uma atenção maior das autoridades sanitárias, principalmente naqueles países que não tinham relatos desta doença. Segundo, são critérios para avaliar uma emergência de saúde pública, que foram 3 critérios que eles não falam aqui especificamente quais são. Então, eles têm olha, tem 3 critérios. Se atender a esses 3, então a gente tem que ficar, grandes sinais de que pode ser sim um estado de emergência. O terceiro, que aqui eles pontuam, é o Conselho de Comitê de Emergência que não chegou a um consenso, ou seja, os próprios técnicos, as próprias autoridades em saúde da OMS tiveram divergências entre si, o que também acende um alerta. Então, sempre na dúvida, é bom priorizar pela saúde, claro, do povo. Quarto, são os princípios científicos, as evidências e informações relevantes que levam a
investigar, a estudar ainda mais essa doença, porque até então são insuficientes ou geram muitas dúvidas com relação à doença. A gente acompanhou de perto isso com a Covid-19, que quando a gente teve de se deparar com o vírus, se conhecia muito pouco sobre o coronavírus. E, por fim, o quinto, que é o risco para a saúde humana, a disseminação internacional e potencial interferência no tráfego internacional. Então, são esses 5 critérios que a OMS avalia para a definição de um estado, de uma situação de emergência. E aqui, o que eles disseram? Que a avaliação da OMS é que o risco de varíola é moderado globalmente e em todas as regiões, exceto na região europeia, onde avaliamos o risco como alto. Então, no Brasil, o risco é moderado, segundo a OMS. A atenção maior se volta para um risco alto de contaminação para a Europa. Então, isso que está sendo divulgado agora. E tem um surto que se espalhou rapidamente pelo mundo em meio a novos modos de transmissão, sobre os quais entendemos muito pouco e que atendem a esses critérios que eu contei agora para vocês. E por tudo isso, então, é que vem o anúncio agora da OMS de que é necessário decretar esse estado, essa situação de emergência com relação à monkeypox, a varíola dos macacos. E quais são os sintomas, né, dessa doença? Primeiro que ela pode ficar incubada de 7 a 14 dias e os sintomas iniciais se parecem bastante com os de uma gripe. Então tem febre, calafrios, você se sente cansado, tem dor de cabeça, fraqueza muscular. E aí também há um inchaço nos gânglios linfáticos que ajudam o corpo a combater as infecções e as doenças. E aí, na sequência, vem aquela erupção cutânea, né? Que são aquelas feridas na pele que vão se agravando assim ao longo dos dias, né? Primeiro parece uma ferida, depois ela chega a formar uma bolinha. Se você olha as imagens dessas feridas na pele, elas parecem até um pouco com espinhas, por causa dessa bolha que elas formam, né? Então, essas são os principais sintomas, né? E essas erupções, essas feridas, elas podem surgir, inclusive, dentro da boca, nas palmas das mãos e também nas solas dos pés. E quem já teve a doença relata que é extremamente doloroso, né? Tudo isso. Além disso, uma outra informação importante é a respeito da transmissão. Como é que a varíola dos macacos é transmitida? Ela pode ser transmitida também pelas vias respiratórias, né? Por isso que o uso de máscara também é uma recomendação em relação a essa doença. E o contato físico, abraços, beijos, contato sexual, compartilhamento de objetos de higiene pessoal, talheres. Então, essas são as formas de transmissão da doença, principalmente quando você entra em contato justamente com essas lesões na pele da pessoa que está infectada, porque essas lesões elas contêm ali milhares do vírus, né, da varíola dos macacos, e aí por isso essa infecção. E, inclusive, vou até pedir para a gente colocar aí uma postagem agora da OMS também, que eles falam o seguinte: estigma e discriminação nunca são ok. Porque é exatamente o que se precisa nesse momento, porque eles podem ser tão perigosos quanto qualquer vírus. Ao longo dos anos, a história mostra isso pra gente, como foi com HIV, como foi inclusive até no comecinho da Covid-19, as pessoas infectadas, como isso gera uma comoção nas pessoas, até pela dúvida, mas que, claro, tudo está sendo investigado, tudo está sendo... A ciência está estudando para saber como resolver em relação a esses casos. Não adianta discriminar pessoas como foram feitos antigamente pelas pessoas que tinham o vírus HIV, por exemplo. Então, nesse momento é muito importante também pontuar isso, porque tudo está sendo monitorado pelas autoridades de saúde. Inclusive, mas e aí? Decretou situação de emergência. O que isso significa? O que eu tenho que prestar atenção? Esse grau de emergência é o alerta máximo que a OMS dá com relação à doença em todo o mundo, o que exige uma atividade coordenada entre os países para que se impeça ou se tente impedir ao menos que esse vírus se espalhe de uma maneira descontrolada, descoordenada. Então, a partir desse momento em que se decreta a situação de emergência, exige que os países tenham uma ação coordenada para que haja um maior controle da